Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3, tá? De hoje, 26. Esse aqui é um pensamento do momento do Vinícius de Moraes. A gente estava falando, né? Senhores barões da terra, preparai vossa mortalha, porque desfrutais da terra e a terra é de quem trabalha. Poema Os Homens da Terra, né, do Vinícius de Moraes, que fez poemas também muito bons, com críticas sociais. E hoje lá em Rondônia você tem lá mais de 2.000 camponeses pobres, incluindo crianças, mulheres, idosos, que estão cercados lá por um aparato de repressão, né, lá na região, né, da periferia de Porto Velho, né. Muitos trabalhadores que foram empregados lá no mega empreendimento de Giral, né, uma mega usina hidrelétrica, depois que terminou a obra, perderam emprego, estavam passando fome na cidade e ocuparam a terras públicas, né, estavam na mão de grileiros e agora estão sofrendo essa repressão. O STF decidiu que não pode ter o despejo dessas famílias de lá, né? E aí agora, hoje, né, por esses dias, parece que estão voltando para a área ocupada em que eles já estavam produzindo. É bom lembrar sempre, gente, que quem coloca, a gente não come soja, né? A gente não come soja, né, que é o grande produto de exportação do agroetec, agroepop. Quem coloca comida na nossa mesa são os camponeses, os pequenos camponeses, né? Então, por isso a importância, né, cara, de dar terra para quem nela trabalha. Então, só um pensamento do momento. Olha lá, registrar a presença, está aqui, né? A senha da aula de hoje, então, né, já coloquei aí no chat, eu acho que não chegou ninguém, tá? E nós vamos resolver exercícios dessa lista 1 de leis de Newton. Tem duas listas, né, gente? Nessa parte aqui, que é a parte de leis de Newton que a gente está fazendo, né, fazendo essa revisão de leis de Newton para poder fazer introdução ao conceito de campo elétrico, força elétrica, a física 3 especificamente, tá? Então, vocês vão ver aqui que as leis de Newton, o que acontece com ela? Ela vai se preocupar com as causas do movimento. E as causas do movimento estão diretamente relacionadas com o quê? Com a força, que é a grandeza física, né, que vai atuar sobre um corpo, né, fazendo com que haja a variação da velocidade desse corpo. Então, esse primeiro exercício que nós vamos resolver da nossa lista, ele diz aqui o seguinte, olha lá, andando em um automóvel a 80 km por hora, você freia a fundo. Você freia a fundo ao ver um obstáculo na sua frente. Aí ele pede para a gente poder avaliar a ordem de grandeza da força exercida pelos freios sobre o carro. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem os movimentos em que a velocidade do corpo permanece constante e tem um movimento em que a velocidade do corpo ela vai variar. Né? Quando a velocidade do corpo varia no tempo, é porque tem associado ao movimento desse corpo uma aceleração. Tá? O que o Newton viu lá? Né? Isso vocês vão ver nas videoaulas. Tá? Que a força é a grandeza física vetorial que atua sobre um corpo de forma a deformar esse corpo, colocar o corpo em equilíbrio ou fazer com que a velocidade do corpo varie. E que essa força ela é diretamente proporcional à aceleração. Tá? Quanto maior a aceleração do corpo, maior é a força. E no meio do caminho vem uma constante, que é a massa, que está relacionada com a inércia que o corpo possui. Tá bom? Então, a definição de força pelo Newton é a seguinte: a força resultante que atua sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração resultante sobre ele. Tá bom? Nesse caso aqui, a situação relatada nesse exercício é de um carro que está a 80 km por hora e vai frear, né, a fundo, né, até parar. Não, no caso, a gente considera que esse cara vai parar. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, primeira coisa, né, isso a gente já viu lá atrás. Ó, eu tenho 80 km por hora, a unidade de velocidade 80 km por hora ela não é uma unidade do sistema internacional. Então, para a gente converter para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6, tá bom? Então, eu tenho, na verdade, aqui o quê? Que 80 km por hora dividido por 3,6 vai dar 22,2 metros por segundo. E esse cara vai parar. Tá? Aqui, ele está pedindo para a gente poder estimar a ordem de grandeza dessa força. Então, se a gente pensar que esse carro é um carro popular, vamos considerar que a massa desse carro popular é de aproximadamente 1.400 quilos. Tá?
certo? E vamos considerar aqui que esse cara, ele vai, andar 30 metros, tá? Seria aí, no caso, tá vendo? Ele está falando assim, avalie a ordem de grandeza da força exercida pelo freio, tá? Seria 30 metros aqui, né? A distância do obstáculo ao carro popular. Então, a gente teria aqui que a aceleração a que esse carro vai estar submetido, ela pode ser dada por quem? Pela equação de Torricelli, que é aquela equação independente do tempo, né? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Tá? 2A delta S. Então, eu vou achar aqui quem? Eu vou achar aqui essa velocidade, tá? Essa velocidade. Tranquilo? Né? Vocês vejam ali, por que a distância foi 30 metros? Porque a velocidade dele é de 22 metros por segundo, então nós vamos considerar que esse cara tem 1 segundo para poder parar, o tempo mais ou menos de reação. Que a gente não vai usar o tempo, mas seria isso. Então a gente vai encontrar aqui o quê? Que a velocidade inicial final dele é 0, ele vai parar, é igual a velocidade inicial dele ao quadrado, 22,22 ao quadrado, mais 2A delta S, que é 2A vezes 30. Então, ele, na verdade, aqui, eu vou ter 22 ao quadrado, é igual a 493,83 mais 60A. 60A é igual a menos 493. A aceleração que eu vou ter é uma aceleração negativa que vale menos 8,23 metros por segundo ao quadrado. Tá? Beleza, beleza. Então, a força exercida pelos freios, né, vai ser dada pela segunda lei de Newton. Tá? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, nós vamos ter que essa força vai ser 1.400 kg vezes menos 8,23 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Ó? Unidade aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vai me dar a unidade medida da grandeza força. Tá? Então, a gente vai ter aqui que isso aqui é igual a 11,522 newtons. Então, eu tenho que essa força, tá? Aqui em módulo, tá? Aqui, ó, vamos considerar isso aqui módulo, porque eu tirei o sinal negativo, ó, módulo. Essa força, o módulo dessa força é de 1,15 vezes 10 a quarta newtons. Então, a ordem de grandeza dessa força é igual a quanto? É igual a 10 a quarta newtons. Tá bom? Aí, para um caso de um carro a 80 km por hora que freia abruptamente parando, tá? Os freios vão ter que exercer sobre esse carro, para ele parar e não bater no obstáculo, uma força cuja ordem de grandeza é 10 a quarta newton. Tá? Você vê que é um probleminha que tem muito a ver com aquilo que a gente estudou lá na Física Geral 1, que é aquela coisa da estimativa. Né? Então, a gente está estimando. Diga. Se eu parar nesse 11.522 newton, tá certo? Ou eu tenho que botar essa ordem de grandeza? Você chegou aí, né, Mayara? Mas o que ele quer? Ele quer justamente essa ordem de grandeza, né? Então, a ordem de grandeza está relacionada com a potência de 10, entendeu? E aí seria converter, né? Entendi. É 1,15 vezes 10 mil, 10 a quarta. Tá bom? Tranquilo? Ok. Tá? É isso aí, né? Beleza. A gente fica muito nessa coisa, tá bom, tá certo, né? Essa coisa, né? Eu vou acertar. Aí entra muito essa coisa que a gente até falou, né? Na semana passada, né, sobre os processos seletivos da prova, o que está certo, o que está errado. O importante, cara, é aprender, né? A gente fica muito aquela coisa acertar, né? Não importa, né? Não importa onde você vai chegar, o que importa é o caminho, e o caminho é a aprendizagem, né? Então, por exemplo, eu quero chegar em determinado lugar, no ponto X, mas de repente você percorreu uma distância que te levou a Y, tá? Mas onde você chegou, que foi Y, você aprendeu muito mais do que chegando diretamente a X. Né? Hoje eu estava falando com os alunos do terceiro ano, né, sobre a questão de resolver um exercício, e aí falando com eles que, de repente, vocês podem pensar que eu estou sendo prolixo, mas, na verdade, eu estou sendo poético, né? Porque tem poesia na física também, entendeu? Esse caminho que você faz de interpretar, de entender, entendeu? A natureza, como é que se dá. Porque muitas vezes é aquela coisa, né? A gente está querendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, né, esse negócio de velocidade 5G, cara, é uma coisa absurda, né, cara? Que você quer clicar e já abrir. Agora, vocês já imaginaram, cara, o que era pegar uma enciclopédia Barça para correr atrás de conhecimento? Você tinha que ir no índice, procurar a página, ver o verbete, tal, ou achar uma palavra no dicionário, cara. Entendeu o que eu estou falando, galera, né? Então, a gente está perdendo com isso, sabe o quê, cara?
a degustação da vida, sabe? Aquela coisa de saborear o momento. A gente quer tudo rápido, cara. E muita gente está nessa onda, velho. Está nessa onda ali, ó. Papum, clicou, apareceu, abriu, abre 50 mil telas, a gente vai nessa parada, né? E aí, muitas vezes, a gente está conversando com um amigo, com uma companheira ou com um companheiro, com o pai, com a mãe, né, com o filho, e a gente está doido para acabar logo aquela conversa, né? Cara, é complicado. Mas muito bem, vamos lá, vamos ver esse outro exercício aqui. Antigamente, as televisões eram feitas com tubos de raios catódicos. Não sei se vocês pegaram essa época. Eu peguei muito bem, que era a televisão a válvula, né? Quem é que viu televisão a válvula? Cujo gabinete dela era de madeira, né? Era madeira, era compensado. Aí você ligava a televisão, cara, demorava para ligar. Você tinha uma válvula, a válvula tinha que esquentar, aí pronto. Tinha que as televisões lá de... Pô, cara, a televisão era de 50 polegadas, era grandona. Não, 50 não, 40 polegadas, né? Tinha uma marca de televisão chamada Telefunken. E depois veio o quê? Tiraram, acabou a válvula. Eu queria, cara, muito achar uma televisão dessa. Não precisava de estar funcionando, não, mas só para guardar. E me traz boas lembranças. Hoje em dia quase que não deve ter, né? Aí depois vieram os televisores transistorizados, menores, aí fizeram os de 14 polegadas e tudo mais. Mas quem é que lembra disso na casa da avó? Não sei se vocês lembram, né? Vocês ainda são novos, né? Vovó muitas vezes costumava guardar televisão preta e branca. Aí muitas vezes punha uma tela, bicho, uma tela roxa na frente para dar uns efeitos coloridos, meu irmão. Muito louco, velho. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vocês são da época do LCD. Aqui em casa tem um vídeo de uma TV dessa. Tem o quê? Lá no sótão tinha uma TV daquelas de caixa, que ainda tinha uma caixa do lado, aí você virava no botãozinho ainda, ó. Muito aí doido. você tinha que rodar um negocinho para você sintonizar. Sintonizar, isso aí. E haja bombril para achar também. Não, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, então essas televisões antigas, elas eram, o princípio de funcionamento delas era o quê? Baseado na transmissão de elétrons, né? Então, os tubos de raios catódicos, né, você emite elétrons, né? Os cátions, né, são os íons, né, ali os elétrons, e você tem, então, o quê? Que é baseado nessa transmissão de elétrons que vão emergir do polo negativo, né, de um eletrodo, que é o cátodo, né, e vão se propagar na forma de um feixe de partículas, ou feixe de elétrons acelerados. Genial isso, né? Isso era possível devido a uma diferença de potencial elétrico elevada entre os polos no interior de um tubo que continha um gás rarefeito, né? E também devido ao efeito termiônico, ocasionado pelo aquecimento do metal que constitui o cátodo, né? Que seria a válvula ali, né? Então esquentava, emitia. Rapaz, genial demais. Física raiz, né? Hoje em dia nós temos o LCD, temos lá os televisores aí 4K, né? É tecnologia. Agora, nessa televisão com tubos de raios catódicos, as bobinas de direcionamento mandavam elétrons à tela de fósforo de uma forma ordenada horizontalmente e verticalmente, através de um padrão de escaneamento. Olha que coisa doida, cara, a tecnologia. Considere uma televisão de tubos de raios catódicos como essa, que é capaz de produzir elétrons com uma velocidade de 6 vezes 10 a sétima metros por segundo. Isso aqui, pessoal, é 60 milhões de metros por segundo. Olha que doideira. E cuja distância do cátodo até a televisão é de cerca de 40 centímetros. Ô, gente, isso aqui, gente, a gente entender como é que funcionava, gente. Você tinha uma tela de fósforo, os elétrons iam formando as imagens. Aí você estava vendo lá, de repente, um jogo de futebol, você estava vendo lá um filme na televisão, meu irmão. Né? O princípio é o mesmo, só que agora o cara, ao invés de ter uma televisão dessa largura, você tem uma televisão de quê? De 5 centímetros de espessura, ou menos até. Né? Mas olha que coisa interessante por trás disso, cara. Olha a tecnologia por trás disso. Né? Genial. Tá? E aí, o que acontece aqui? Letra A. Se os elétrons são emitidos na horizontal, calcule o desvio vertical devido à ação da gravidade. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho lá uma fonte emissora de raios, esses raios vão sair com a velocidade de 60 milhões
de metros por segundo, vão atravessar uma distância de 40 centímetros e vão bater na tela. Nesse lançamento horizontal, lembra lá da nossa aula lá no tópico de movimento em duas dimensões de física geral 1. O que vai acontecer? Ele vai percorrer essa distância e vai sofrer a ação da gravidade. Qual que é o desvio que eles vão ter devido à ação da gravidade? E na letra B, qual que é a força necessária para desviar um elétron no tubo de televisão numa distância de 10 centímetros na vertical? Tá? Suponha que a força é constante, uniforme e atua nos elétrons durante todo o percurso entre o cátodo e a tela. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ler é fundamental. Vocês viram aí a quantidade de informação que eu passei para vocês? E aí eu pergunto, quem é que entendeu esse problema? Quem entendeu esse problema? Vocês viram? O cara falou antigamente, as televisões, tubos de raios catódicos, o cátodo, a velocidade. Pô, cara, é o seguinte, cara, eu vou falar para vocês, né? Se você não ler, cara, você não vai entender isso. Tá? Né? Eu falo ler romance, pegar um livro e ler, né? Tem uma pilha aqui de livro aqui, e, porra, eu gosto, e aí pronto, eu tô numa briga danada agora com meu filho, que é o seguinte, né? Ele tem que ler agora um livro, acabar de ler um livro até o dia 8 de novembro, senão ele vai ter castigo. E gosta muito de celular, né? Gosta de fazer filme no celular, gosta de PlayStation e tudo mais. Eu falo com ele, rapaz, é o seguinte, ontem eu falei com ele assim o seguinte, ó, daqui a 20 anos, ele tem 10 anos, quando você tiver com 30 anos, ou você vai virar para mim e vai falar assim, eu devia ter ouvido meu pai quando ele me falava para ler. Isso é uma, né? Ou ele vai virar e falar assim, ainda bem que eu ouvi o meu pai quando ele me mandava ler, e li. Entendeu o que eu tô falando? Porque a leitura, cara, ela é fundamental, cara, né? Então, num exercício igual a esse, cara, ler, quem tem hábito de ler, resolve. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, né, que fez o Enem, entendeu? E que não deu conta de fazer o Enem. No final, saiu chutando questão até não querer demais. Por quê? Porque não lê. Porque não lê. Entendeu? Então, eu falo muito isso com os alunos do terceiro ano. Mas o que acontece aqui? Então, nesse exercício é isso. Eu vou emitir um feixe de elétrons, eu quero saber, quanto que a gravidade vai influenciar para esse desvio desses caras na vertical, tá? E que força elétrica tem que ser feita sobre esse cara, e aí nós já estamos falando um pouquinho de eletricidade, mas essa força é força do ponto de vista de mecânica, tá? Que eu tenho que fazer para julgar esse cara o quê? Para desviar ele numa distância de 10 centímetros na vertical, para ele atingir um ponto da tela de fósforo e formar um determinado pixel. Olha que coisa doida isso aí, formado por elétrons, tá bom? É isso que esse cara quer. Vamos para a letra A, né? Ele me deu, então, olha lá, esse cara é lançado horizontalmente, a velocidade inicial dele na direção horizontal é 6 vezes 10 a 7 metros por segundo, e a distância que ele vai percorrer na horizontal é igual a 40 centímetros, ou 0,4 metros. Tá bom? Então é isso aqui que a gente tem, olha lá. Lançamento horizontal, que nós bem estudamos no tópico de movimento em duas dimensões em Física Geral 1. Né? A gravidade vai estar atuando, e o que eu quero descobrir na letra A? Quanto é que vale esse Yzinho aqui? Tá bom? Qual que é o desvio feito pela gravidade? Aí você pode virar e falar assim, rapaz, o cara vai percorrer 40 centímetros, uma velocidade arretada de 60 milhões de metros cúbicos. Opa, 60 milhões de metros por segundo. Metros cúbicos, não, metros por segundo. Pô, cara, o desvio vai ser, ó, já pode tirar de cara que vai ser bem pequeno, né? O tempo vai ser pequeno, né? 60 milhões de metros por segundo para percorrer 0,4 metros, então eu vou estar lidando o quê? Né? Com coisas de pequena grandeza. Então, olha lá, primeiro, vamos calcular o tempo. O tempo que o elétron leva para percorrer 0,4 metros na horizontal, né? E é justamente nesse tempo que vai atuar a aceleração da gravidade, é dado por quê? Olha lá. Vamos pegar, olha lá, ó, a distância, ó, o movimento dele na horizontal é um movimento uniforme. Ó, então, a distância que ele vai percorrer, quem que é? É a velocidade dele horizontal, vezes 0x, vezes quem? Vezes o tempo. Esse tempo vale quanto, pessoal? Vai ser a distância 0,40 metros dividido pela velocidade.
Isso dá quanto? Olha lá, 0,4 dividido por 6 vezes 10 a 7. É um tempo muito pequeno, né? 0,67 vezes 10 a menos 8 segundos. Muito pequeno, né? Certo? Bem pequeno mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? É durante esse tempo que a gravidade vai agir. Aí, o que nós vamos usar aqui, né? Ó, o desvio vertical que o elétron irá sofrer devido à ação da gravidade é dado por quem? Olha lá, a equação da queda livre, né? Então, eu tenho a gravidade, a velocidade, a altura inicial, vamos chamar de zero, né? Ou y0 daria um ΔY, é igual a velocidade inicial na direção vertical, ele só tem velocidade horizontal, então V0y é igual a zero, e aí vai dar a gravidade, gt ao quadrado sobre 2, é a equação que define esse desvio vertical que ele vai ter, né? Julgando aqui a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o que a gente vai ter? Né? V0y é igual a zero, queda livre, y é igual a 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Olha lá, né? Foi elevado 10 a menos 8 ao quadrado, vai dar 10 elevado a menos 16. Então, 0,67 ao quadrado dá 0,4489. 5 vezes isso, olha lá o desvio vertical que ele sofre, né? Coisa, né? Não é nem nanométrica, né? Ela vai lá, ó, lá para os picos, né? Lá para os petametro, né? Tá bom? Adriano, tá Oi. Eu ainda não cheguei na lista de exercício, ainda estou vendo as aulas. E lá, em uma das primeiras estou na plataforma, que você discutia sobre as forças da natureza, aí em um dos slides você disse que a força da gravidade não tem uma interação muito clara com partículas muito pequenas. Então esse exercício aí, ele é só uma extrapolação, né? Ele tá, na verdade, né, a gravidade, aí ela vai interagir, né? Mas vai ser um desvio, né? Bem pequeno. O que acontece, na verdade, né, é aquela coisa da teoria quântica da gravidade, né? Que agora eles estão aí desenvolvendo, entendeu? Que é falar de partículas que descrevem a força da gravidade, os gravitons, né? Que é uma coisa. Mas aqui o que acontece? Na verdade, o que vai se dar aqui, né, o Maiara? Como a massa desse cara é muito pequena, e a velocidade dele também é muito grande, né? Mais especificamente por causa da velocidade dele. Então, e o tempo é pequeno, a ação da gravidade, né, num tempo curto, vai provocar um desvio pequeno. Entendeu? Sacou? Sim. Mas é isso, né? A gravidade, ela é uma força, né? Por exemplo, você tem lá, né, no elétron, o que é? A força fraca, né? É a força fraca, que mantém um elétron no núcleo, né? Então, a gravidade, isso que você falou, ela tem uma certa... tem aí uma... Você está correto em falar isso, mas a gravidade sim atua sobre essas partículas. Mas o efeito você vê que é muito pequeno. O que é isso aí? Olha aqui o tamanho, olha. 10 elevado a menos 16, né? Não é, quase é zero, 0,000, né? Muito pequeno, entendeu? Mas tem aí o que você falou está correto, entendeu? Dessa interação, tá bom? Mas você entendeu o raciocínio, né? Então é praticamente zero, não vai ter nenhum desvio praticamente, né? Bem pequeno mesmo, tá? Beleza? Beleza, muito bom. Tá bom. Aí o que acontece? Ele pergunta qual que é a força necessária para desviar um elétron num tubo de televisão numa distância de 10 centímetros na vertical. Então nós vamos trabalhar com força, tá? Supondo que a força é constante, uniforme e atua nos elétrons durante todo o percurso entre o cátodo e a tela. Então agora o que acontece aqui? Ó, eu quero um desvio vertical de 10 centímetros, tá bom? Né? E aí, ó, 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Ele vai ser lançado com a velocidade nula na direção vertical, ou seja, ele só tem velocidade horizontal, e o tempo que esse cara vai percorrer é um tempo de 0,67 vezes 10 a menos 8 segundos, para ele percorrer o quê? Os 40 centímetros do tubo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vamos calcular a aceleração que atua sobre esse elétron nessa situação, tá? Então, vamos lá, ó, o que vai acontecer, né? Tá vendo, ó? Eu quero que esse cara tenha um deslocamento de 10 centímetros. A gente sabe que a gravidade não vai fazer ele se deslocar 10 centímetros. Então, ele tem que estar submetido o quê? A uma aceleração.
porque senão ele vai reto, né? E vai praticamente reto. Ele só vai cair aquele valor lá, 2, alguma coisa vezes 10 a menos 16 metros. Então, quanto é que vale a aceleração para que esse cara sofra um desvio de 10 centímetros? Nós vamos calcular ela aqui. E depois vamos calcular a força que vai atuar sobre esse elétron, para eu ter esse desvio. Estão entendendo? Né? Você tem lá um sinal que tem que formar uma imagem, se a imagem está a 10 centímetros de onde o feixe de elétron sai. O elétron sai. Então, nós vamos calcular então essa força que tem que ser atuar sobre esse elétron, para ele sofrer esse desvio. E se não tiver essa força, o elétron vai sempre o quê? Reto. Né? A gravidade não faz ele desviar nada, né? Então vamos lá. Então vai ser aqui, ó. A aceleração então vai ser 2y ao quadrado. Oh, perdão, 2y' dividido por t ao quadrado, né? 2 vezes 0,1 metros dividido por 0,67 vezes 10 a menos 8, né? 0,2 dividido lá, nós já calculamos o valor de t ao quadrado. Então a gente vê o quê? Que olha o valor da aceleração que esse cara tem que estar submetido para quê? Para sofrer esse desvio de 10 centímetros. Olha lá. Né? Lá era 10 a menos 6, o desvio que sofria, a aceleração é 10 a 16, ou seja, uma aceleração enorme. Né? Então esse elétron ele tem que sofrer essa aceleração muito grande. Né? Isso é aceleração. Será que a força é grande assim também? Vamos calcular a força. Então, olha lá. Sendo a massa do elétron igual a 9,109 vezes 10 a menos 31 quilogramas, a força necessária para desviar um elétron no tubo da televisão numa distância de 10 centímetros vai ser quanto? Né? Dada pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força vai ser a massa do elétron, 9,109 vezes 10 a menos 31 quilograma, vezes a aceleração, 0,4455 vezes 10 a 16 metros por segundo ao quadrado. A força, pequeniníssima, né? 4,06 vezes 10 a menos 15 newtons. Essa força já vai fazer esse elétron desviar, né? Então é muito interessante isso, né? Porque, olha só, eu estava falando de uma velocidade de 60 milhões de metros por segundo. Mas olha a intensidade da força. Tão pequena quanto o desvio, né, proporcionado pela gravidade. Estão vendo? Pela gravidade, tá? A aceleração da gravidade. Se eu calcular, olha que doideira, vocês viram o tamanho da aceleração? É isso aqui, 10 a sexta. A força-peso, pessoal, desse elétron é a massa do elétron vezes a gravidade, tá, gente? O peso, então o peso não faz nem cócega nesse elétron. Aí eu preciso dessa força aqui. O peso desse elétron é pequeniníssimo. Agora, se eu comparar essa força, né, que é uma força elétrica, né, que vai desviar esse elétron, é uma força elétrica, com o peso, meu irmão, a força elétrica puxa vida, é muita coisa maior. Tá? Vocês podem fazer essas contas se vocês quiserem. Mas é esse o raciocínio que a gente tem aqui. Tá bom? Beleza? Eu falo para vocês que quando a gente discute uns problemas como esse, cara, é importante a gente pensar como é que isso acontece, tá? Como é que isso acontece, visualizar isso aí, tá? É viajar para a gente poder ter uma fotografia dessa situação. Entendeu, gente? Isso é pensar física. Isso é aprender de verdade, tá? É essa viajada mesmo, que muita gente hoje em dia chama de viajada. Não, mas que viagem, né? Mas é isso que a gente deve ter para a gente poder entender, tá? Então, probleminha aí envolvendo elétron, coisa que vocês trabalham muito na química, né? Vamos para o exercício número 3. Eu tive esse sentimento de, nossa, que viagem, quando eu estava vendo a parte da cromatografia quântica. Pois é, isso é química. Muita viagem. Cara, é muita viagem, cara, e é muito interessante, velho, né? É muito interessante, cara. Isso é conhecer, cara. Vocês estão entendendo quando eu falo com vocês, gente, dessa coisa de velocidade 5G, essa coisa, né, perniciosa chamada redes sociais, que tem causado tanto mal para a juventude, para adolescente, para criança, né? É tudo ali, é status, é o meu status. É curte e compartilha, né? E, na verdade, a vida não é isso, brother. A vida é outra coisa, cara. A vida é coisa concreta. A vida é conhecimento, cara, é ciência, é arte,
Entendeu o que eu estou falando? Então, por exemplo, é isso. O que pode acontecer, minha prezada? Uma coisa é você saber manejar um cromatógrafo. Então, você vai lá, faz a leitura, tá tudo digital, não tá? Outra coisa é você saber como é que aquilo ali funciona, velho. Entendeu? O que aquilo quer dizer no cromatógrafo, né? Entendeu como é que é? O que aquilo quer dizer? Né? Aquilo ali está lá dentro, cara, da essência do que é um átomo. Né? Ali você vai ter a emissão de luz que vai bater nos átomos ali de uma solução, de um gás, do que for, e vai sair ali, ó, Tem os a questão picos, da né? absorvância, né? Vai absorver. Absorvância, aí você tem um gráficozinho com pico, né? Você vai interpretar aquilo ali. E aquilo vai dizer quantos por cento tem de um, tem de outro, cara. É isso. Essa que é a parada, entendeu? E é isso que a gente tem que aprender, cara. Entendeu? É isso que a gente tem que aprender. Esses são os desafios, tá, gente, que a gente tem aí, né? Infelizmente, nós estamos vendo isso tudo aqui no ensino remoto emergencial. Mas vamos que vamos. No sistema ao lado, o bloco de massa M está preso por fios ideais, rotulados por A, B e C. Então, nós vamos ter agora um problema de estática, né? Onde o segmento A ele é horizontal e o segmento C ele é vertical. Aí ele fala, a tensão. O que é tensão? É a força que se manifesta em cabos, em cordas, em fios, né? Então, qualquer fio esticado, ele está tensionado, né? Então, é isso. Então, a tensão no fio B é de 100 newtons. Ele me deu aqui, ó, a tensão desse fio aqui vale 100 newtons. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e orientada de cima para baixo. Aí ele pede para nós, ó, tá vendo? É uma situação aqui, ó, de equilíbrio, né? Você tem então esse sistema, tá? Tá em equilíbrio. Aí ele fala para nós aqui, ó, calcule quanto equivale a tensão no fio A e C, quanto equivale a massa M e qual deveria ser o valor da massa M para que a tensão no fio A fosse igual a 15 newtons, tá? É um probleminha aqui de estática que nós vamos resolver agora, tá? Esse problema de estática tem a ver com o quê? Com a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, né, diz o quê? Quando a força resultante sobre um corpo é igual a zero, esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Está lá nas nossas videoaulas. Então, nós vamos interpretar isso aqui, né? Vamos considerar que esse ponto aqui esteja em equilíbrio, tá? Então, vamos lá, né? Reproduzir aqui. A tensão desse cara vale 100, tá vendo? Né? Os dados aqui que ele deu, ó. Aqui essa distância é 30, aqui 40, tal. Né? E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá interpretar. Né? O ponto principal qual que é? É que esse ponto aqui que eu chamei de O, ele está em equilíbrio. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira parte do exercício, a letra A. Calcule as tensões nos fios A e C. Então, o ponto O está em equilíbrio, tá? E aí nós temos lá o equilíbrio estático, quando a velocidade é nula, e o equilíbrio dinâmico, quando a velocidade é constante. O corpo está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, a força resultante que age sobre esse ponto O, ela é nula. Sobre o ponto O, então, nós temos as tensões no fio A, no fio B e no fio C. Então, vamos lá. Tá? Aí nós vamos fazer uma coisa, pessoal, aqui nas leis de Newton, que é o chamado diagrama de forças. A gente tem que identificar as forças que agem sobre um corpo e desenhar elas, tá? Então, as forças que agem sobre o ponto O vão ser quais? Olha lá, ó. Eu vou ter, então, a tensão TA no fio A, a tensão TC no fio C, representada aqui em laranja, com essa direção e sentido, e tem a tensão TB. Mas aí nós vamos aplicar o quê? Aquele conceito que nós estudamos de vetores. Né? Lembram? Esse vetor TB ele vai ter uma componente TBX horizontal e vai ter uma componente TBY vertical. Então, o vetor TB ele se decompõe em TBX e TBY. Tá bom? Então, olha lá. A tensão TB, então, tem essas duas componentes. Né? Olha lá. Aí a gente trabalha aqui, ó, né? Ó, eu vou ter aqui, ó, TB. Vamos lá, só para a gente poder lembrar um pouquinho lá de vetor. Ó, vetor. Eu sei que é uma matéria que vocês gostam muito. Aqui, ó, eu vou ter, ó, TBX, trigonometria, e vou ter
Aqui, ó. TBY. Certo? Esses caras formam o quê? Esses caras vão formar um triângulo retângulo. E aqui eu tenho um ângulo, ó, θ, interno. Quem que é TBY? É o cateto oposto. Então está relacionado com o quê? Seno. Quem que é o TBX? Cateto adjacente. Só para a gente lembrar um pouquinho lá da nossa boa e velha, aquele estudo que a gente fez sobre vetores, né? Decomposição vetorial. Então a gente vai ter aqui, ó, que TBX é TB vezes o cosseno de θ e TBY é TB vezes o seno de θ. De forma que, né, o arranjo dos fios agora tem os seguintes triângulo retângulo. Olha lá, eu tenho aqui nesse triângulo retângulo, né, ó, aqui essa distância aqui vale 30, essa daqui 40, e aqui eu teria a hipotenusa, né? Então, do teorema de Pitágoras, olha lá, né, aplicando, isso aqui é um problema clássico, ó, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser 30 ao quadrado, cateto adjacente aqui, ó, o ângulo, θ, e cateto oposto. Estou calculando isso para a gente calcular, tá, gente? Os valores do seno e do cosseno. Então, eu vou ter aqui, ó, né, que H é igual a 50. Tá? Com base nisso, o que eu vou ter? Eu vou ter que o seno de θ é cateto oposto 40 centímetros dividido pela hipotenusa 50, para me dar 0,8. O cosseno de θ vai ser cateto adjacente 30 dividido pela hipotenusa 50, vai dar 0,6. Né? E, obviamente, que o meu TB, que estava aqui, está representado por suas componentes. De forma que a soma total, né, de TA mais TBX, TBY mais TC tem que dar 0, porque o ponto O está em equilíbrio. Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó, TBX é 100 vezes 0,6, que dá 60, e TBY é 100 vezes 0,8, vai dar 80. Né? Com base nisso, nós já podemos achar o valor, né, de TA e de TC. Né? Aqui é o referencial. Então, o que eu vou ter aqui, ó, nessa direção aqui, ó, nessa direção, somando esses caras, vai dar 0. Então, a força resultante na horizontal é 0, no eixo X é 0, e a força resultante no eixo Y também vai ser 0. Né? Aqui, por isso que está o sistema de referência. Então, eu vou ter, ó, apontando para a direita, eu tenho TBX, TBX menos TA igual a 0, TBX é igual a TA, que é igual a 60 newtons. E no eixo Y eu tenho TBY, que aponta para cima, menos TC é igual a 0, TC é igual a TBY, TC é igual a 80 newtons. Achei o valor da tensão no fio A e no fio C. Beleza? Vamos voltar agora. Vamos determinar o valor da massa M. Encontrei o valor de TC. Olha lá. Esse corpo M também está em equilíbrio. Então, a força resultante sobre esse corpo de massa M, ela tem que ser 0. Olha lá. Né? Então, o diagrama de forças, olha lá. Para o corpo de massa M, quanto é que é? Ó, sobre o M, eu vou ter a tensão TC, que nós calculamos, que vale 80 newtons, e vou ter o peso, né? PM. Né? Muito bem, a massa M, então, vai estar em equilíbrio. A força resultante sobre M é 0. Então, a força resultante vai ser o quê? TC, que aponta para cima, vezes o peso do bloco de massa M, dá 0. Então, né, PM é igual a TC, que é igual a 80 newtons. Tá? E aí, mas o peso, ele é definido por quem? O peso, né, é massa vezes gravidade. Então, a massa vai ser o peso dividido pela gravidade, 80 newtons por 10 metros por segundo ao quadrado, que vai me dar o quê? 8 quilos. Essa é a massa desse bloco, né, de massa M. Tá? A massa M dele é Mzão. Tá bom? Aplicando, então, aqui, ó, né, questão do equilíbrio. Letra C. Qual deveria ser o valor da massa para que a tensão nesse fio aqui fosse igual a 15 newtons? Tá? Quanto que teria que valer? Né? Então, ó, ao invés... Olha aqui, ó, aí eu vou fazer a pergunta para vocês. A tensão no fio A, ela vale quanto? 60 newtons. Olha bem, hein? Quanto que tem que valer a tensão... Perdão, quanto tem que valer a massa M para que a tensão valha 15 newtons? Fala para mim. Eu vou deixar vocês pensarem aí uns minutinhos para vocês me darem essa resposta.
Estão vendo aqui, ó, quanto é que vale a tensão no fio A? Tensão no fio A, ela vale 60 newtons. Tá? A massa M vale 8 quilos. Tá? Quanto que deve valer a massa M para que a tensão do fio A, ao invés de valer 60, valha 15? Fala para mim. Hein? Tá vendo? E aí, quem é que sabe me dizer? Quanto que deve valer? Isso é um problema de lógica, gente. Vocês estão prestando atenção? E aí, gente? Já dei para você já a resposta, cara. Quanto é que deve valer? 2. Por que 2? É o nosso prezado futuro prefeito de Aré. A cidade que tem o maior festival do milho do mundo. Não é isso, meu? Rapaz, tinha que... rapaz, ó, bicho, você é da igreja lá, não? Não, é da não. igreja? É? Não. Ô, cara, nós temos que tomar esse festival de milho da igreja, rapaz, pra colocar forró, cara, não música gospel, pô. Eu fui lá, meu irmão, falei, porra, vou lá, festival do milho, deve ter um forrozão, forró raiz, né? Nessa merda desse negócio de arrocha, não. Cheguei lá, só tinha música gospel, eu falei, rapaz, não é pra mim, não. Ei, bicho, nós vamos ter que mudar, nós vamos tirar esse negócio da mão da igreja. Desculpa aí se tem alguém da igreja aí, tá, gente? Entre vocês aí, tá? Me desculpa aí, tá? Mas aqui, ó, rapaz, ó, nós já perdemos carnaval, nós já perdemos festa junina, nós já perdemos folia de reis, eu acho muito por causa disso, sabe, cara? Mas e aí, o meu prezado Gutierre, futuro prefeito de Iaré? Diga aí. Ó, e aí, por que é 2? Fala pra mim. Ó, como força e aceleração são proporcionais, eu achei que daria para fazer uma regra de 3, mas não sei se está certo, não. Tá, então. Enquanto que a força foi reduzida no fio A? Foi reduzida de quantas vezes? Eu dividi por quanto? Né? 4. 4. E aí o que você fez? Você dividiu a massa de 8 por quanto? 4. Por 4 também. É isso aí, meu velho. Beleza. Vamos lá, vamos tirar a prova dos 9? Então é isso, é um raciocínio. Tá vendo como é que é as coisas? Então, ó, nós vamos fazer os cálculos, ó. Considerando o sistema com a mesma configuração, T' seria igual a TB vezes cosseno de θ, né? Então teria o quê? Que TB' iria valer quanto? 25 newtons. Ou seja, olha que coisa interessante, né? Olha, era 100 newtons a tensão no fio A. Já foi reduzida por quanto? Dividiu por 4. Então, TC' vai ser o quê? TB' vezes seno de θ, que vai dar 20. Né? Olha lá, né? Seria TB vezes 0,8. E aí, finalmente, considerando que o corpo de massa M está em equilíbrio, eu teria então, né, ó, que PM' é igual a TC', que é igual a 20. Ó, dividindo aí então, ó, PM' por G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, eu teria 2 quilos. Tá bom? Só a gente mostrando aqui, fazendo conta. Mas esse é o raciocínio. E você fez aí, meu prezado futuro prefeito, de forma correta. Tá certo? Beleza?